Olá, aula de resgate veicular no dia de hoje. Então nós estamos aqui com o pessoal que vai participar da aula. Nós temos alguns dos nossos hoje alunos, né, futuros bombeiros. Nós temos eles que vão ser as vítimas aqui das aulas, tá? Nós temos a turma de resgate veicular e nós temos também a turma de APH. Lembrando que no resgate veicular, tá, o trabalho tem que ser integrado entre a turma do atendimento pré-hospitalar e a turma do resgate veicular, tá? Então, isso tem que ser integrado, né? E todo mundo tem que saber qual a sua função dentro do resgate veicular para que não haja um correndo para lá e correndo para cá sem saber o que fazer. Então, tem que estar muito acertado todas as funções, saber que cada um tem como função dentro do resgate veicular, né? Então, a princípio nós estamos com 2 aqui, tá? E aí se nós tivéssemos 3 no resgate veicular, nós teríamos o F4, que é o condutor e quem estabiliza a via, tá? A via. Nós temos o F2, que é o palco, é quem arruma o palco, quem faz o palco. A gente vai estar falando sobre também o conceito de palco. E nós temos o F1, que é quem faz o corte, tá? E aí a turma do APH, o F4, é aquele que estabiliza a via também. Depois de estar estabilizado, ambos vão para a cena e ajudam na extração da vítima, tá? O F1, que é o socorrista, então é o que vai fazer a abordagem das vítimas. Nós temos o F2, que é o bolsa, quem vai segurar a bolsa, vai trazer os equipamentos necessários para o local, maca, toda essa questão. E nós temos o F3, que vai auxiliar na extração e também ele vai ser sempre o cabeça. Tá? Vítima consciente, ele vai estar conversando com essa vítima diretamente, conversando, trabalhando o psicológico dessa vítima, falando de tudo menos do acidente, tá? Então, tirando o foco do acidente, trabalhando o psicológico, que é aquilo que nós entendemos como o conceito de primeiros socorros, né? O conceito de primeiros socorros é trabalhar, nós temos 2 objetivos, trabalhar o físico e o psicológico, muito mais o psicológico. Então é por isso que nós temos uma função, o F3 é de suma importância, porque ele trabalha o psicológico daquela vítima. E uma vítima inconsciente, então ele vai estar fazendo a pegada e vai estar controlando a cervical daquela vítima, certo? Entendendo isso e trabalhando, esse grupo trabalhando integralizado no acidente, tá? No sinistro, então nós temos aí uma organização dentro desse sinistro, tá? Aí nós temos que entender também as 4 fases, dentro principalmente falando aqui sobre resgate veicular, sobre as 4 fases, que é o primeiro, o estado de prontidão, que é o que é o estado de prontidão? É o trabalho com a escala, tá? E com o checklist. Então o checklist é de suma importância para que a gente possa estar no estado de prontidão. Um checklist tem que ser de suma responsabilidade, tem que ser algo feito com ânimo, com coração, com motivação, muito respeito àquilo, porque nós precisamos ter todos os equipamentos, qualquer alteração tem que ser avisado o chefe do dia, para que esse, então, ele tenha que fazer a troca, arrumar o que ele tem que fazer, para que aquilo esteja em dia, para que você, então, tenha ali a ambulância com todos os equipamentos em prontidão. E o outro é a escala. A escala é o quê? Pessoal. Não adianta eu ter viaturas, ter todos os equipamentos dentro da viatura, mas não ter pessoas para estar no estado de prontidão. Então é preciso que eu tenha uma escala, já pensando, essa escala sempre tem que pensar em todos os tipos de sinistros que podem ocorrer. Então a escala nunca pode ser aquela escala feita porque eu tenho um amiguinho, esse amiguinho hoje eu vou colocar ali, ou isso, não, eu tenho que ter muita responsabilidade de fazer uma escala, pensando em qualquer sinistro que possa ocorrer dentro do meu plantão. Será que eu estou no estado de prontidão caso ocorra um acidente com vítimas encarceradas? Será que eu estou com a equipe pronta, né, em prontidão, se der aqui um clínico grave, se der um resgate aquático, se der um resgate em altura, né, um resgate em espaço confinado, se der um incêndio de grandes proporções, né, estrutural? Eu tenho escala para isso, então eu tenho que estar no estado de prontidão, com uma escala pensando em todos esses sinistros. Aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase
do acionamento. Então, essa fase do acionamento, ela tem a triagem, que é uma pessoa que tem que estar muita responsabilidade em fazer a triagem, sempre fazendo perguntas objetivas, sempre pensando em perguntas que realmente elas vão ter nexo, né? Não adianta eu perguntar qual é a cor do casaco da vítima lá dentro do veículo, se ela está de blusa ou se ela está de camiseta, né? Não adianta eu perguntar se é norte ou sul da cidade. Eu tenho que ter um ponto de referência, qual o local, se foi BR, qual o KM, próximo da onde, né? Eu tenho que perguntar, tu consegue visualizar se tem vítimas lá dentro do veículo, se elas estão dentro do veículo? Ah, tem. Tu consegue identificar? Eu já estou deslocando as guarnições, tá? Já saiu daqui, a ambulância já saiu daqui, o caminhão já saiu daqui. Eu só preciso que tu agora, com calma, tente me ajudar aqui para que eu identifique e possa, pelo rádio, estar falando para eles já chegar lá preparado. Tu consegue visualizar se essas vítimas lá, tem gente presa dentro desse veículo, ou só estão dentro do veículo mesmo, ou está preso dentro do veículo? Ah, tu consegue ver o estado dessas vítimas? Chega um pouquinho mais próximo, só pergunta, vê se tem alguém desmaiado, se tem alguém inconsciente, consegue visualizar? São perguntas realmente necessárias. Porém, tudo isso eu posso perguntando aos poucos, sabendo o estado dessas vítimas, mas eu tenho que fazer perguntas já, sabendo o endereço e quantidade de vítimas. Sabe mais ou menos a quantidade? Se foram quantos veículos? Ah, tem 2 veículos, um caminhão, um carro. Ah, um caminhão é uma moto. Então, mais ou menos o que está dentro do carro, tu acha que tem o quê? Ah, parece que eu estou vendo 2 vítimas. Daí tem mais um motoqueiro. Então tá, eu tenho 3 vítimas. Eu tenho que saber isso para que em 15 segundos eu possa fazer o acionamento das minhas guarnições. Então eu tenho 15 segundos para fazer esse acionamento. E aí eu já tenho que saber se eu vou deslocar todas as guarnições, ambulância, caminhão, se eu vou deslocar essa ambulância. Sempre que for um acidente envolvendo veículo com 4 rodas ou mais, eu já devo pensar em deslocar o trem de socorro, nem que depois seja dado o QTA, tá? Mas a princípio eu já tenho que pensar nesse acionamento. E aí vem a terceira fase, que é a fase da resposta. A fase da resposta inicia com o quê? Com as guarnições tendo até 1 minuto para se deslocar. Então, em 1 minuto elas têm que estar com as viaturas em deslocamento já, tá? E aí não adianta depois eu querer descontar no acelerador. Sim, eu estar de prontidão, sabendo que pode ocorrer a segunda fase de acionamento e que quando ocorre o acionamento, eu já tenho que estar pensando se eu estou sentado no sofá ou se eu estou fazendo coisa, eu já tenho que pensar de que posso ser acionado e aí eu tenho que ter 1 minuto, no máximo 1 minuto, para fazer o deslocamento. E aí depois vem o atendimento em si na cena. E aí nós vamos para a 4ª fase, que é a fase da finalização. Essa fase da finalização é aquela com muita responsabilidade, eu vou guardar o palco, os equipamentos, peguei nesse local, eu vou saber que eu tenho que guardar nesse local, não é guardar em outro local, não é deixar aqui. Ah, eu acho que foi pegar o checklist, verificar naquele compartimento se todos os equipamentos foram pegos agora, estão aqui, olha pelo checklist, fazer a limpeza, se precisa de todos os equipamentos. Então, é uma fase de muita responsabilidade para que eu volte ao estado de prontidão. Não adianta eu guardar os equipamentos, tirei dos compartimentos, depois quando eu for guardar eu não verificar o checklist novamente. Eu tenho que verificar o checklist novamente. Para que eu volte para o estado de prontidão, eu tenho que ter o checklist pronto, feito, tá? Então, entendendo essa parte, nós vamos então começar a pensar no resgate em si, tá? E aí, no resgate nós temos aquilo que a gente chama de ciclos, que são a área quente, a área morna e a área fria, tá? A área quente eu delimito do acidente, do sinistro, de onde está o acidente, tá? Em torno de 5 metros, então, um círculo, né? Nessa área onde está o sinistro, onde ocorreu o sinistro, esse primeiro círculo, então, é a chamada área quente. Nessa área fica somente os profissionais que estão atuando naquela hora, que estão trabalhando, e os equipamentos que estão sendo usados naquela hora. Usou aquele equipamento, ele volta, depois que eu usei, ele volta para o palco. E o palco ele vai estar numa área chamada área morna, que é mais um círculo com 5 metros após a área quente, 5 metros, um círculo aonde nessa área fica o palco, os equipamentos que não estão em uso naquele momento, mas que podem ser necessários, tudo isso em cima do palco, fica o caminhão, a ambulância, fica
viatura da polícia, guincho, tudo isso fica na área morna, tá? Que é mais esse outro círculo. E aí, um círculo, então, contando em torno de 10 metros após o sinistro, nós temos os outros círculos, que aí é a área fria, aonde populares, né, ficam nessa área, então ficam protegidos aí da área quente, tá? Então, tudo isso tem que ser olhado, visto, né, pelo F4, quando ele faz a estabilização da via, tá? Ele tem que também fazer essa estabilização do local, dividindo, né, essas áreas e aí evitando possíveis acidentes, né, com populares e demais pessoas que estão naquele local. A estabilização da via, nós temos sempre que pensar, aqui nós até fizemos aqui um simulado, né, com os cones, tá? Nós temos sempre que pensar na estabilização primária e depois na estabilização secundária. A estabilização primária da via é aquela ao qual eu chego e fecho as duas vias. Primeira coisa, chego lá, fecho as duas vias, tá? Os dois tráfegos, dois sentidos. Fecho para estabilizar. Os veículos vieram, paro, tu pede, ó, liga o alerta, tá? Vem indo, vão indo, ó, consegui estabilizar toda a via, tá parado. Então agora eu vou pensar na estabilização secundária, que é aquela ao qual a gente vai fazer com que o fluxo da via continue lentamente, mas que ele continue, para que não dê filas e filas aí, porque sempre no final, no início de uma curva, pode ocorrer da fila estar parada ali e haver outro acidente. Então aí eu vou para a estabilização secundária. Tendo essa estabilização secundária realizada, tá? Aí sim, com o fluxo tendo passagem, né? Os sentidos tendo passagem, a polícia já deve estar chegando no local e aí fica aí nas mãos da polícia esse cuidado aí do trânsito, tá? E aí o F4 então vem aí para auxiliar o atendimento em si, certo? Então, dito sobre os ciclos, nós temos então aqui, quero mostrar para vocês a parte do palco, né? Ó, o palco está aqui, tá? Todos os equipamentos que possivelmente eu posso usar no resgate, eu já coloco no palco. Usei na área quente, eu não vou mais usar agora na área quente, volta para o palco. Então, tudo que se pega no palco, usou, volta para o palco, não se deixa do lado do veículo, lá em cima do veículo, depois eu guardo. Esse depois guardou, vai ser perdido, muito provavelmente aí é uma chance, né, um risco de perder esse equipamento. Usou, volta para o palco, tá? Então aqui o F2 do caminhão, ele que faz o palco, tá? A mangueira, vocês podem ver a mangueira com esguicho aqui também, ó, tá? Ela, na cena de um acidente veicular, ela vai ficar pressurizada, ou seja, o F4, após ter estabilizado já a via, ele vem para cá, o F4 vem para cá, liga o motor da bomba, da mangueira, tá? E aí ligou, pressuriza ela, ou seja, na pressão, tá com a pressão aqui na mangueira, deixa ali, e o ideal é que ele consiga, né, ficar aqui com o esguicho na mão, porque se houver qualquer risco de explosão, ele está com o esguicho aqui, ele está protegendo todos os profissionais que estão trabalhando aqui, tá? E aí numa necessidade que ele tem aqui, mas deixa pressurizado, porque qualquer coisa vai lhe pega. Mas o ideal sempre é isso, que o F4 ele fique cuidando dessa parte aqui, da estabilização da cena por meio do esguicho. Pessoal, dando continuidade então aqui, nós temos já as 3 vítimas já dentro do veículo, tá? É um veículo aqui, ele capotou várias vezes, tá? Então nós temos 3 vítimas aqui, que a gente já vai ver a situação dessas vítimas, e aí nós vamos mostrar aqui na prática o quê? A integração da guarnição de APH e a guarnição de resgate. Essa integração aqui, cada um sabendo o que tem que ser feito dentro do resgate veicular. Então, aí nós já vimos que a ambulância já chegou aqui, a ambulância chegou aqui, a turma da APH já sai e já vai. Enquanto isso, o caminhão que é mais pesado está chegando, né? E aí, o caminhão chegando, chegou o caminhão, já vai o F4 do caminhão com o F4 da ambulância, já vai estar fazendo estabilização da via, tá? E aí, ó, aqui, ó, em primeiro lugar, o que foi feito? O F1 ele já pediu para o F3 fazer
o 360 graus, aonde ele não tinha visão para ver se tinha algum potencial risco. Não tendo esse potencial risco, não tendo risco nenhum, a cena já está segura com o F4 já fazendo a sinalização. Aí o F2, que está preparado já com colar aqui do lado, com bolsa, né? Ele já vai ficar aqui do lado do F1, o F3 já fez essa avaliação, já está aqui do lado, e aí ele já vai conseguir o quê? Fazer a avaliação geral do paciente, identificar o estado dessas 3 vítimas. Enquanto isso, que o caminhão já chegou, aí a turma do resgate, então, já vai estar fazendo a estabilização desse veículo, porque a primeira abordagem aqui do F1, ele não pode adentrar dentro do veículo, tá? Ele vai fazer essa primeira avaliação fora do veículo. Então, fora do veículo, ele vai estar, ó, tentando ver se por meios não destrutíveis abre a porta abriu por meios não destrutíveis, tá? Então, primeiro por meios não destrutíveis, mas ele não vai adentrar dentro do veículo enquanto que o veículo ainda não estiver estabilizado. Ainda de fora do veículo, vai puxar o freio de mão, vai desligar a chave e vai tentar abrir aqui o capô por dentro. Não abriu, não abriu. Então a gente já sabe que a gente vai ter que abrir com o alargador, né? Colocou o alargador, a gente vai mostrar na prática, já abre. Enquanto isso, então agora a turma do resgate integrada sem parar, eles estão fazendo a estabilização do veículo pela caixa de ar, tá? Porque esse veículo não pode se movimentar quando os socorristas adentrarem. É um levantamento para eu dar um clique, deu clique, deu clique. Pronto. Do outro lado também, mesma coisa, estabilizar os quatro calços nas caixas de ar para fazer essa estabilização. Como não conseguiu lá abrir por meios não destrutíveis, então por meios destrutíveis ele tem que abrir, fazer essa abertura do capô para que faça o desligamento aqui da bateria. Então vai lá, isso, pode alargar, vai, aí ele já corta o cabo, pronto, aí já faz o corte da bateria. Pessoal, então agora aqui nós vamos mostrar aqui a estabilização de um veículo que ele está lateralizado, tá? Aí capotou, está lateralizado. Então, ó, pegando as ferramentas lá no palco, vocês vão ver que pro lado de cá é colocado calços, ó, coloca calços aqui, e do lado de cá é colocado as 2 avestruras, tá? Ó, tudo bem, que ele dá uma batidinha para o calço ficar bem colocado ali, ó. Daí não mexe, então, o carro então não tendo esse movimento, tá? Ó, não tendo esse movimento, faz força para lá e para cá, não tendo esse movimento, ele está estabilizado. É a hora então que agora o pessoal do APH vai estar estabilizando essa vítima, né? Mas a do resgate agora vai fazer aí a extração das vítimas, tá? Juntamente integrado com o pessoal da APH, esperando essa vítima aí para estabilização, condução aí para o hospital, certo? Pessoal, aí lembrando então que sempre, né, vai ter aqui o F4 que ele está com a mangueira pressurizada, ou seja, o motor, a bomba vai estar ligada e a água com pressão aqui com o esguicho fechado, ela está pressurizada, tá? Sempre assim, porque se acaso precisar, está aqui de prontidão, né? Com a mangueira pressurizada, tá? E aí o Propac, ele tá ali, ó, tá? Se ocorrer um incêndio aqui veicular, né? É usado então o Propac, colocado a mangueira, tirado esse esguicho aqui e colocado a mangueira direto aqui no Propac e aí usado o Propac, tá? E aqui então, pessoal, né? Tá aqui estabilizado então, ó, com as 4 rodas para cima, vesturto na traseira, para ele não fazer esse balanço, né? E aqui nas laterais, então, o calço colonado nas 2 laterais, coluna B aqui, tá? Para que o veículo também não mexa assim, certo? Lá está encostado, então esse aqui está fazendo essa força, exercendo a força para lá. Caso aqui tivesse mais alto, é colocado o calço aqui também.
mas geralmente por causa do peso motor fica ali no chão, certo? Pessoal, então a primeira aula aqui a gente finaliza, né? Nós trabalhamos então as fases, os ciclos, trabalhamos os planos, trabalhamos a estabilização e também o palco, né? Então a segunda aula agora a gente vai estar trabalhando a extração e os cortes. Até a próxima aula.